Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer listas incríveis. O famoso to-do list, uma lista de tarefas para você. Eu tenho hoje 4 métodos para fazer listas incríveis. E eu quero contar para vocês desses super métodos que podem revolucionar a sua produtividade. Vem cá comigo, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Seguinte, aqui a gente já tem algum dos métodos. O primeiro método foi de um negócio que eu comprei aqui do Brasil, mas é um método da gringa, que é tipo essas folhinhas de to-do list que você coloca nessa plataforma e eu consigo olhar durante o dia. Esse aqui é o método mais simples de você fazer uma lista diária, é o método mais caro possível e é o método que, cara, honestamente, você bota isso aqui no seu setup, ele fica bonitinho, fica sempre de olho em você. É um método analógico, eu vou mostrar ainda nesse vídeo método digital também, mas esse aqui é normalmente que eu uso no dia a dia. Se um dia eu tenho muita coisa para fazer, estou completamente perdido por onde começar, normalmente eu venho para esse método. Então eu boto aqui as coisas, boto as informações, deixo aqui na minha frente e vou começar a checar cada item. Cara, listas de tarefa existem há muito tempo, desde, falando dos primeiros relatos do Benjamin Franklin lá nos Estados Unidos fazendo, né? Um cara que era muito organizado, muito metódico, até também os pilotos da NASA, quando eles iam fazer checklists do que tinha que fazer pré-voo, né? Pré o foguete lançar. E eu adoro muito esse método, é um método muito delicioso de você começar o seu dia. Esse aqui é um método que eu uso menos, uso quando o meu dia está mais lotado, porque eu tenho um limite de quantos papeizinhos eu tenho iguais esses. Então eu tendo a não usar todo dia, só o dia que eu mais preciso, que eu preciso de uma motivação extra, porque acessório fica sempre na minha mesa. O método que eu mais utilizo para fazer tarefas diárias é a famosa folha sulfite. Eu adoro a folha sulfite porque ela você encontra em qualquer lugar, ela é completamente descartável, você pode guardar também para um futuro caso você precise, e honestamente ela tem um tamanho perfeito. Então aqui, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho esses itens que eu preciso completar. Cara, nada mais simples do que isso, eu preciso de uma caneta, um papel, e se você quiser brincar um pouquinho, você pode até pegar uma caneta Sharp para você preencher as coisas que você fez, as bolinhas. Eu adoro utilizar canetas coloridas. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, gravar esse vídeo. E aí, uma vez que eu preencho, simplesmente ter a satisfação de preencher a bolinha como feito. Isso aqui é o método mais simples, tá, gente? A galera tende a complicar muito, passar métodos, passar questões de bullet journal, que a galera gosta de fazer, de você fazer uma bolinha, aí se você deixar para amanhã, você faz tal sinal, se você não fizer, você cruza, se você fizer, você dá um check. Eu, honestamente, eu não gosto muito porque complica demais. Cara, a simplicidade de eu ter uma folha e eu ter uma bolinha e preencher essa bolinha é tão satisfatória quanto qualquer outra coisa no mundo. Só que isso aqui é o jeito mais simples de fazer uma lista. E a lista ela pode ser utilizada para diversas coisas. E aí, eu queria mostrar aqui o meu caderninho. Esse aqui, pô, eu já falei nos meus vídeos de caderno, que cadernos são esses. Eu vou botar na descrição os cadernos, folhas, indicações que eu utilizo. Esse meu caderno aqui é meu caderno só de lista de vídeos. Então aqui eu tenho listas intermináveis de vídeos que eu quero gravar. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou utilizar nesse caso a caneta vermelha, que eu prefiro, que eu gosto do preto e vermelho, eu gosto do contraste. Eu tenho aqui uma lista de vídeos que eu quero gravar para esse canal, porque esse canal eu posto todo dia às 8 da manhã. Se eu não tiver uma lista com ideias do que eu poderia falar, cara, eu ia me perder nesse canal, eu não ia ter ideia para o dia seguinte. Então é importante eu ter um repertório, um repositório grande de ideias. Então aqui, por exemplo, esse vídeo eu soltei hoje. A arte de documentar hobbies é mais importante do que documentar o hobby. Opa, eu acho que eu falei errado. A arte de documentar hobbies é mais importante do que o próprio hobby. Postei esse vídeo hoje, ficou um vídeo muito bacana, sugiro que assista depois. Vou preencher aqui a bolinha como feito. Posso até riscar se eu quiser, mas eu vou só preencher a bolinha. Qual mais eu fiz? Eu fiz ontem alguns outros vídeos. Eu fiz esse aqui também, o Inferno do YouTube Analytics, que eu acabei mudando o título depois. Eu já mostrei um processo criativo em outro vídeo também, então eu não vou falar aqui como que eu tive essas ideias. Eu acho que isso já está falado em outros vídeos aqui do canal. Gravei esse ontem também, você deveria querer crescer devagar. Então eu já vou deixar aqui preenchidinho. Substitua seu celular por um caderno, gravei hoje de manhã esse vídeo, então já vou preencher aqui.
você não precisa criar conteúdo, já preenchi aqui. Então qualquer outra ideia que eu tiver, eu vou anotar aqui dentro. E esse caderno, eu decidi fazer o seguinte, eu tinha um caderno que eu fazia todas as coisas. Era um caderno que ele era geral. Muita gente fala da teoria do Bullet Journal, que é um caderno que você coloca suas listas diárias, você coloca a sua gratidão, uma memória do dia, a sua lista de tarefas. E eu nunca gostei dessa ideia, porque eu sinto que se eu tivesse separado um caderno para fazer cada coisa seria melhor. Porque ter que depender de ter um caderno para fazer tudo, cara, se eu não tivesse à disposição aquele caderno naquele momento, eu ia perder ali a rotina, era muito complexo o sistema de produtividade. E ter um caderno específico para cada coisa me faz centralizar a atenção naquela determinada atividade. Então, normalmente quando eu tenho uma ideia de vídeo, eu estou andando, tomando banho, estou no meio da rua, eu posso anotar no meu celular. Eu tenho um grupo no WhatsApp comigo que eu literalmente mando qualquer coisa, uma ideia de vídeo. E aí, quando eu chego em casa eu pego o caderno de ideia de vídeo e eu sei que eu posso botar as ideias de vídeos nesse caderno. E se um dia eu tiver precisando de uma ideia de vídeo, eu vou ter um caderno com ideia de vídeo. E eu não vou precisar buscar nos meus cadernos antigos notas que para mim não fazem sentido para buscar uma ideia de vídeo. Porque eu vou ter que olhar por muitas notas para achar a parte que eu escrevi uma nota de vídeo. E eu usava muito esses cadernos aqui para fazer tudo, para ter ideias, para escrever qualquer coisa. E eu sentia que eu perdia minhas ideias no meio desses cadernos. E aí eu decidi separar um caderno para cada coisa. Eu estou falando aqui nesse vídeo especificamente dos cadernos que eu tenho listas de tarefas, que são esses cadernos. Ou folhas sulfites avulsas, ou ali os processos. Eu acho que para mim separar e segmentar é muito mais produtivo. Então hoje eu sei, se eu precisar de ideia de vídeos, ele está centralizado em um único lugar. Mas existem métodos digitais também que, vez ou outra, eu utilizo para fazer tarefas. Porque tem um problema grande e grave com esse método e eu quero te mostrar agora. Nesse método aqui, que é o método da folha sulfite, é algo descartável. Então se eu não fizer nada disso hoje, eu provavelmente vou perder essa folha sulfite, ou vou rasgar, ou ela vai se perder na minha mesa, na minha bagunça, e isso aqui vai embora e eu vou esquecer de tal atividade. Por isso que atividades de médio a longo prazo eu coloco aqui no Google Task. Por que que eu utilizo o Google Task? Eu, previamente, antes de utilizar o Google Task, eu utilizava o lembretes do iPhone, porque o meu setup era um iPhone e era o meu MacBook. Só que eu comprei um computador gamer agora e esse computador gamer ele não roda o lembretes da Apple. E aí eu fui pro aplicativo do Google mesmo, do Google Agenda. Ele tem essa aba aqui que você fica no canto superior de lembretes e eu posso botar esses lembretes em todos os meus dispositivos, não importa o software que eles rodem. Então eu entro aqui, tem todas as tarefas que estão aparecendo aqui na tela, no meu iPhone também. Isso aqui são coisas que eu preciso fazer ao longo do tempo, são atividades que, como eu rodo o meu negócio, cara, tem coisas que eu, por exemplo, preciso fazer um vídeo de vendas para minha mentoria. Cara, é uma coisa que se eu tiver tempo e espaço nessa semana, eu vou priorizar, senão ele vai ficar nessa minha lista. Ela é uma lista de coisas que eu preciso fazer. Por exemplo, isso aqui da Perplexity, eu já resolvi esse problema. Esses outros aqui, eu já ainda preciso fazer. Então, tá aqui na minha lista de tarefas, se atualiza em tempo real, não tem uma data específica para fazer isso. Aqui também existem tarefas recorrentes, então eu tenho toda segunda-feira uma atividade de preencher uma planilha manualmente do Google Analytics, que eu já mostrei aqui no canal para vocês, como que eu controlo o Analytics do meu YouTube. Toda segunda-feira eu tenho essa tarefa recorrente e eu programei aqui uma tarefa recorrente aqui no calendário para repetir toda segunda-feira para preencher essa tarefa. Então me ajuda a lembrar. São coisas que já estão na minha rotina do cotidiano, mas se você tem uma tarefa recorrente, cara, eu acho que é um bom jeito de automatizar o seu lembrete, né? Pra você não ficar todo anotando todo mês. E eu acho que aqui tá a dica de ouro desse vídeo. Eu já fui daqueles caras que era obcecado por produtividade, de maximizar o meu dia a dia, de utilizar o Notion, o ClickUp, plataformas super complexas. E honestamente nada funcionou melhor para mim do que uma folha sulfite. Você gasta mais tempo pensando no método da produtividade em si do que realmente fazendo as atividades. Então, com o máximo eu puder simplificar as coisas e voltar o mais básico possível, para mim melhor. Eu já gastei muito tempo, muito esforço, muito dinheiro para tentar maximizar meus sistemas nesses softwares. Mas, cara, nada é mais bonito do que você ter um papel e uma caneta e você puder fazer o que você quiser aqui dentro.
Então, se isso te motiva em alguma coisa, simplifique, porque ficar buscando por vídeos de produtividade o tempo todo vai fazer você perder mais tempo com o sistema do que executando o que você precisa realmente fazer. De novo, pode ser o seu passatempo, tentar buscar jeitos de otimizar a sua vida. Tá tudo bem, eu já fui esse um dia, eu me divertia muito assistindo esses vídeos. Mas se eu te desse uma dica hoje era simplifique, apenas isso. Tamo junto, um beijo, forte abraço, tchau.